Olá, bem-vindo à série Devocional Diário. Nessa série nós vamos estar se alimentando da Palavra de Deus e aprendendo cada vez mais. O intuito dessa série é você crescer. Se você quer saber mais sobre isso, tem um videozinho antes desse, pode ver lá que eu vou estar explicando como que vai funcionar a série. Enfim, como eu já disse, a série hoje vai tratar do livro de João. Vamos começar por ele. Todo dia a gente vai ler um capítulo. Então o capítulo de hoje se inicia em João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Quem é João? Um breve resumo, se você quiser saber mais, tem vídeo aqui no canal também, mas um breve resumo de João. João é um apóstolo de Jesus, ele chegou a ser mais íntimo de Jesus, e João ele foi o único dos discípulos de Jesus, né, dos apóstolos, que morreu de morte natural. Todos os outros apóstolos, eles morreram de mártire, mas João não. João ele foi o único que não mataram ele morreu de morte natural. Não foi por falta de tentativa, porque tentaram matar muito João, mas ele acabou morrendo de morte natural. João é um escritor, além do Evangelho de João, ele escreveu mais outros livros, como a primeira, segunda epístola de João, né, e terceira epístola de João. Além das epístolas de João, ele escreveu também o livro de Apocalipse, que eu acho que muita gente aqui conhece. Então ele é um autor que, além de ter escrito vários livros, ele tem uma importância muito grande no Evangelho e na história da igreja em si. Então a gente vai estar lendo hoje o Evangelho de João. Nesse Evangelho, João ele tenta apresentar Jesus como Deus. Então, sem mais delongas, pegue sua Bíblia e vamos ler agora João, capítulo de número 1. Eu só vou ler até o versículo 5, vocês depois acompanhem, pode ler sua Bíblia e tal, eu vou ler muito para não ficar muito extenso, né? João, capítulo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Capítulo de número 1 de João, a gente vê algumas coisas muito interessantes. Primeira coisa, João ele tenta fazer um paralelo com o livro de Gênesis. Sim, ele fez um paralelo, foi totalmente intencional esse paralelo. Ele pega e tenta apresentar Jesus como não só como Jesus que viveu na Terra, mas Jesus como um Deus que já existia antes do início da história. Porque Deus ele não foi criado, Deus ele já existe e sempre existiu. Deus ele não teve início, ele é o início de todas as coisas. Então ele demonstra isso, porque no Gênesis fala, no início criou Deus os céus e a terra, e a terra era vazia e sem forma. Isso é Gênesis 1. Só que então João ele começa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, no princípio existia a palavra. Porque se você for pegar no Gênesis, tudo quando Deus vai criar, ele fala assim, haja, é uma palavra, uma ação. Por isso que ele usa o termo verbo, ou em algumas traduções vai estar o termo palavra, no início era a palavra. Ou seja, Jesus é a palavra encarnada que veio para fazer parte da nossa vida. Ele veio para dar sentido à vida, a palavra que tem poder. Não é à toa que no nome de Jesus a gente pode todas as coisas. Por quê? Porque no nome de Jesus há poder nessa palavra. Essa palavra da Bíblia não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva, uma palavra eficaz. E é através dessa palavra que existem as mudanças de vida. E João demonstra isso no livro dele. E depois do capítulo, ainda no capítulo 1, você vai passar por isso e depois vai passar pela segunda parte do capítulo 1. João Batista, ele começa a batizar e ele vai batizar as pessoas e ele apresenta diante das pessoas enquanto ele batizava e ele mostra lá, Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o interessante disso é que João, ele demonstra através dessas coisas a importância de Jesus. João Batista, então, ele mostra a importância, ele mostra, tipo assim, que ele batiza com água, mas Jesus vai ser aquele que vai batizar com o Espírito Santo. E é interessante porque quando Jesus aparece, João Batista diz, nossa, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. E ele demonstra aquilo que o profeta Isaías falou. Que ele fala, eis que eu sou aquele que veio para preparar o caminho. Ou seja, a função de João Batista é a nossa função. É a função de preparar o caminho para Jesus. Ou seja, João Batista preparou o caminho para Jesus quando ele veio na Terra. A nossa função é preparar o caminho de Jesus para quando ele voltar para arrebatar a igreja. Pregando a palavra dele e cumprindo o ID. E o interessante é que a gente vê primeiro João apresentando Jesus como Deus, no capítulo 1, no início dele, a primeira parte, ele apresenta Jesus como Deus. Na segunda parte, ele mostra a confirmação de Jesus como Messias através de João Batista. E na terceira parte, ele mostra o chamado dos discípulos. Inclusive, ele começa com o chamado dele e do irmão dele. Que ele vai contando que Jesus chamou os apóstolos e tudo. Então assim a gente já entende, no contexto geral, que o capítulo de João, capítulo 1, além de ser uma apresentação, é uma demonstração de Jesus não só como um homem, mas de Jesus como um Deus amoroso, de um Deus que pode todas as coisas. Então eu quero que você entenda isso. Agora, gente, já que a gente já entendeu um pouco sobre o capítulo de número 1, já entendeu um pouco do contexto geral de tudo isso, então agora eu quero te convidar a, se você puder, faça um minutinho de oração, ore um pouco,
para Deus estar abençoando a sua vida e para você estar continuando dando sequência nisso, tá bom? Então apresente aí, ore. Eu não vou continuar mais aqui com você porque o vídeo já começou a ficar um pouquinho longo. Mas é isso aí, gostou? Se inscreve, deixa o like, comenta. Tá com alguma dúvida? Deixa um comentário que depois a gente vai estar trabalhando essas dúvidas que você tiver no decorrer dos outros vídeos, tá bom? Então fique com Deus e forte abraço.